Bert Hellinger nasceu em 16 de dezembro de 1925 em Leimen, como segundo filho de Albert e Anna Hellinger. Dois anos depois, a família se mudou primeiro para Stuttgart, depois de 3 anos para Colônia, onde Bert Hellinger foi para a escola primária. Com 10 anos, ele foi mandado para o internato para meninos dos missionários de Mariannhila, em Lohr. Ali ele passou os próximos 5 anos, que ele descreve como os anos mais maravilhosos da sua infância e juventude. Após o internato ter sido convertido para um hospital militar, Bert Hellinger foi para o Friedrichsgymnasium, um colégio em Kassel. Dois anos depois, agora com 17 anos, ele foi recrutado para serviço laboral. Logo depois, foi recrutado como soldado no exército. Em novembro de 1944, ele foi feito prisioneiro de guerra. Depois de 1 ano, ele foi capaz de escapar da sua prisão e encontrou um caminho de volta para a Alemanha. 6 semanas depois, ele entrou na Ordem dos Missionários de Mariannhila. Após uma preparação de 1 ano, ele foi a um seminário para padres da Ordem de Mariannhila em Würzburg.
e iniciou seus estudos em teologia na Universidade de Würzburg. Cinco anos depois, ele foi ordenado como padre. Depois disto, ele foi enviado à diocese dos Marianhiller, próxima a Durban, na África do Sul, sob supervisão da Ordem dos Marianhiller. Imediatamente após a sua chegada, ele foi enviado à universidade em Pietermaritzburg para a continuação dos seus estudos. Ali, ele completou um curso de graduação para professores de ensino superior na África do Sul. Em seguida, ele se tornou professor e logo depois diretor de uma casa seminarista para estudantes que queriam se tornar sacerdotes. Após um burnout, ele foi transferido para uma estação missionária e começou as suas atividades como missionário e sacerdote. Ele aprendeu a língua do povo Zulu e traduziu canções para a língua nativa deles. Ele se dedicou com corpo e alma a este trabalho e adquiriu a cidadania sul-africana. Ele estava planejando passar o resto da sua vida ali. Após vários anos nesta atividade, ele foi feito diretor do St. Francis College. Antes disto, ele tinha feito contato com dinâmicas de grupo realizadas por sacerdotes da Igreja Anglicana. Este encontro mudou a sua vida. Com a ajuda deles, ele desenvolveu esta instituição para uma escola de elite na África do Sul. Depois de ter vivido 18 anos na África do Sul, Bert Hellinger foi transferido para a Alemanha e se tornou o diretor do seminário da Ordem de Marianhiller em Würzburg. Nesta época, ele tinha começado com psicanálise e assistia a aulas de psicologia na Universidade de Würzburg. Ele oferecia cursos em dinâmica de grupo e se tornou formador do grupo de trabalho para dinâmicas de grupo e psicologia de grupos na Alemanha. Mais tarde, ele começou a sua formação em psicanálise no grupo de trabalho de Viena de psicanálise, durante a qual ele integrou o seu conhecimento sobre dinâmicas de grupo, o que teve uma repercussão positiva. Em 1971, 2 anos após o seu retorno da África, Bert Hellinger deixou a Ordem de Marianhiller e, contra todas as resistências, saiu do sacerdócio e se casou com a sua primeira esposa, Herta. Ele começou a trabalhar individualmente como psicoterapeuta. Dentro de um período muito curto, ele era considerado o principal terapeuta de grupos na Europa. Os seus cursos na Alemanha, Suíça, Itália e muitos outros países foram bem-sucedidos e pessoas de todos os contextos, de padres a psicoterapeutas, participavam. Ele se tornou uma dica secreta dentro do cenário de psicoterapia. Bert Hellinger sempre foi aberto a novas áreas e formas de formação a serviço das pessoas. Em 1974, ele foi para os Estados Unidos durante 9 meses e estudou terapia primal em Los Angeles e Denver. Enquanto isso, ele também se dedicou de forma intensiva à terapia Gestalt e participou em seminários de terapia transacional e análise de script. Depois, ele estudou em outros cursos: hipnoterapia segundo Milton H. Erickson, TCI, interação centrada no tema segundo Ruth Kohn, PNL e análise bioenergética. Em 1982, ele recebeu o reconhecimento como psicoterapeuta não médico no campo da psicoterapia maior. Durante este período, Bert Hellinger participou em um congresso de psicólogos, na qual uma psiquiatra de Hamburgo apresentava a sua mais recente abordagem no Hospital Psiquiátrico para Jovens, Thea Schönfelder. Ela demonstrou a ele a constelação familiar pela primeira vez, enfocando em jovens com problemas mentais. Inspirado por esta forma de terapia, Bert Hellinger trabalhou e pesquisou mais a fundo e para além.
Enquanto isto, Bert Hellinger tinha começado constelação familiar em pequenos grupos. Durante um evento em Garmisch-Partenkirchen, mais de 300 pessoas de repente mostraram interesse neste trabalho. A partir disto, Bert Hellinger ofereceu constelação familiar para um público maior. Na década de 90, haviam vários pedidos pelo trabalho de constelações desde o exterior. Com prazer, ele aceitou tais pedidos. Em 1995, Gunther Weber tinha vindo aos cursos com Bert Hellinger e os tinha transcrito. Assim, o livro A Simetria Oculta do Amor foi publicado. Bert Hellinger descobriu e formulou simples leis da vida. Ele as chamou de ordens do amor e da ajuda. A violação de tais ordens inevitavelmente leva a dificuldades nas relações, finanças e na saúde. As ordens são incorruptíveis e atuam como a lei de gravidade, independente se a pessoa acreditar nelas ou não. A observação dessas ordens não somente transforma a própria vida, mas todo o entorno, membros familiares, vizinhos, colegas, superiores e sócios. Em 2003, Bert Hellinger se casou com a sua segunda esposa, Sophie, que tinha fundado a Hellinger Schule 2 anos antes. Desta forma, se criou a possibilidade de aprender constelação familiar diretamente na fonte. A união de Bert e Sophie Hellinger enriqueceu a constelação familiar de forma enorme. Ela encontrou seu caminho e entrou em novos níveis e dimensões. As décadas de experiência de Sophie Hellinger em saúde, incluindo energia e medicina de informação, levaram a constelação familiar adiante. Em 2004, Bert Hellinger recebeu o Prêmio Nobel Alternativo para a Medicina Integrativa. Bert e Sophie Hellinger continuaram as suas pesquisas para restabelecer as ordens em todas as áreas da vida. Em 2005, uma ciência completamente nova foi criada, a Hellinger Ciência, uma ciência universal das relações em todas as áreas da vida. Hellinger Ciência encontrou a sua aplicação não somente na psicoterapia, como também na medicina, educação, consultoria empresarial, economia, política e até na justiça. Há mais de 15 anos, a pedagogia Hellinger encontra mais e mais reconhecimento e é utilizada no mundo inteiro. Em 2006, a Hellinger Schule se tornou membro associado da Universidade Jean Monnet em Bruxelas. Desta forma, se tornou possível se tornar constelador familiar graduado diretamente com os Hellingers. No mesmo ano de 2006, o governo regional da Alta Baviera reconheceu o programa de formação em constelação familiar da Hellinger Schule. Em 2007, Bert Hellinger recebeu o prêmio por contribuições especiais à medicina alternativa em Santa Fé, Estados Unidos. Em 2008, Bert Hellinger recebeu o doutorado honorário de medicina integrativa em Sri Lanka. No mesmo ano, recebeu mais um prêmio por contribuições especiais à medicina alternativa em Nova York. Em 2012, o Conselho das Universidades do México premiou Bert e Sophie Hellinger com os Louros Dourados, como reconhecimento das descobertas metodológicas e filosóficas que contribuem fundamentalmente ao bem-estar da humanidade. Em 2014, Bert Hellinger foi nomeado cidadão honorário do Estado Federal do México em Tlalnepantla de Baz. No mesmo ano, ele recebeu um prêmio pelas suas realizações especiais que levaram à formação de um instituto público para questões de família e sociais no México. Bert Hellinger escreveu e publicou 108 livros. Estes foram traduzidos para 38 línguas com sucesso mundial. Muitas gravações de vídeo e áudio estão disponíveis a pessoas interessadas.
A página de internet www.hellinger.com é oferecida atualmente em 7 línguas e oferece várias possibilidades de informação e comunicação. Há também plataformas em várias redes sociais em muitas línguas. Enquanto isto, o resultado de pesquisa no Google em alemão já consta 600 mil entradas para Hellinger e mais de 250 mil entradas para constelação familiar. Os livros, e-books, audiolivros multilingües e milhares de horas de gravações de filmagem são oferecidas em DVD numa loja virtual. Por meio da enorme eficiência conectada a um crescente espectro de possibilidades de aplicação em muitas áreas da vida humana e do constante desenvolvimento, a constelação familiar foi incluída em vários treinamentos profissionais. Constelação familiar superou as fronteiras da psicoterapia. Ela se tornou conhecida para pessoas das mais variadas áreas e prevaleceu. Hoje, constelação familiar, segundo Hellinger, é reconhecida globalmente. O termo constelação familiar encontrou uma entrada para a linguagem comum. Bert e Sophie Hellinger servem milhões de pessoas incansavelmente no mundo inteiro. Eles ajudam a cada indivíduo a encontrar sua própria força, saúde, sucesso e bem-estar. Assim, a comunidade que acompanha Bert e Sophie Hellinger no seu caminho cresce a cada dia. Como? Com entusiasmo. As constelações Hellinger Ciência de Bert e Sophie Hellinger são transmitidas pela Hellinger Lebensschule e através dos seus docentes na formação para consteladores Hellinger Ciência mundialmente. Todos os cursos no mundo inteiro de Bert e Sophie Hellinger e da Hellinger Lebensschule são acreditados dentro da formação. Você encontrará informações na página www.hellinger.com.